Então, quando o João chegou lá em Manarí, a gente estava na época de provas. Então, a gente sempre teve essa dificuldade de ir até a escola. Porque, na maioria das vezes, não tinha transporte para a gente ir para a escola. Quando tinha transporte, quando a gente chegava até a escola, não tinha professor. Então, tem até um depoimento de uma professora que fala que ela disse que a gente ia para a escola para extravasar, né? Uhum. Porque alguns estudantes iam mesmo para a escola, iam para Inajá, que era outra cidade, mas não entravam na sala. E aí, inclusive, tem um momento do filme que eu também digo que as professoras não acreditavam no que eu escrevia e no que eu produzia, porque era muito difícil a gente ir para a escola. Então, quando a equipe do filme chegou lá, eu achava que seria mais um dia que a gente não ia para a escola. A gente não tinha essa dimensão de que eles iam gravar um filme e tal. E estava todo mundo ali, em frente à casa do prefeito. Quantas pessoas, mais ou menos? Olha, porque assim, todos os jovens de Manarí iam para a escola, né? Iam estudar em Manarí, Não, em não, a Inajá. equipe do João Jardim, eles chegaram em quantas pessoas, mais ou menos? Primeiro só chegou o João, Carol e acho que mais uma pessoa que eram, eles estavam no momento de pesquisa. Uhum. Acho que a equipe só chegou um pouco depois. Mas assim, aquela presença ali externa, sabe, de um desconhecido já provocou algum tipo de, eu diria até desconforto, né? Porque, assim, por que que as pessoas estão interessadas em ficar ali observando como é que a gente vai para a escola? E, de certa forma, era uma humilhação, porque o ônibus era muito velho, o caminhão era muito velho. E aí, ter alguém de fora olhando isso, a gente já estava acostumado com aquela realidade ali entre a gente, né? Mas aí outras pessoas saberem como é que a gente ia para a escola foi completamente diferente assim para a gente. Só que João, naquele momento, ele foi muito sensível. Então, em nenhum momento ele chegou lá já fazendo perguntas. Ele chegou numa espécie de conversa mesmo, perguntando o que era que estava acontecendo ali. E aí nós fomos explicar para ele que a gente estava tentando ir para a escola e não estava conseguindo Mas porque não foi um tinha. grupo de estudantes que foi Sim, conversando com ele, porque tinham muitos falando... estudantes na praça esperando para saber se ia ter ônibus ou não para a gente ir para a escola. Nesse momento ele ainda não estava filmando. Eu acredito que não, pelo que eu lembro, não. Se a equipe já estava mais afastada, né? Uhum. Que eu acho que era isso mesmo. Ele estava lá conversando com a gente, perguntando o que era aquele burburinho, aquele barulho que estava tendo ali. E aí a gente disse que era exatamente isso, que não tinha ônibus para a gente ir para a escola, que para a gente ir para a escola a gente dependia desse transporte, porque era outra cidade, né? Naquela época em Manarí não existia ensino médio, então quem quisesse estudar, fazer ensino médio, tinha que realmente sair de Manarí. Então era muito complicado. Quando o João chegou lá, a gente já estava num nível de estresse altíssimo. Por quê? Porque durante o dia a gente ajudava nossos familiares na roça, no trabalho de casa, então a gente tinha que ter muita força de vontade para poder ir para a escola, porque realmente a gente já estava todo mundo muito cansado. E aí o mínimo que a gente queria era poder ir para a escola sem muito transtorno. Só que isso não acontecia, porque a gente tinha que ficar sempre reivindicando por transporte, sabe, por caminhão. Quando a equipe de João chegou lá, a gente estava esperando o ônibus, mas por várias vezes a gente foi de caminhão mesmo. Eu lembro que o caminhão estacionava lá na praça da cidade, né, no centro, e aí a gente colocava assim uma corda no meio do caminhão para poder sentar. Então, metade das pessoas sentavam de um lado da carroceria do caminhão, metade das pessoas do outro, e a gente ia segurando numa corda, né? Porque não tinha onde segurar. Então ia todo mundo sentado no chão do caminhão, segurando aquela corda, e era como se a gente estivesse tentando, sabe, se sustentar ali, de fato, na vida para poder conseguir alguma coisa. E a gente ia segurando aquela corda como se fosse nosso sonho, sabe? Para a gente chegar até Inajá, a gente tinha que passar por aquilo. Então era muito complicado.